Quinta-feira, 1º de março, aqui eu falo do Parque de Exposição Irineu Gomes Filho. Estamos quase aproximando o final da 13ª edição da FEMUR. E um dos convidados ilustres nesta tarde e noite, já de quinta-feira, é o professor João Batista Mares Guia, que durante muito tempo foi também secretário de Estado da Educação. Professor, seja bem-vindo ao bar, seja bem-vindo aqui. Aliás, o senhor está já deixando aqui as dependências, o que lhe pareceu, tudo que o senhor viu aqui na feira? Foi uma alegria, eu passei praticamente toda a tarde aqui. Conversei com o Áureo, conversei com outros empresários, conversei com funcionários, estou conversando com vocês, jornalistas, com muito prazer. Eu não havia visitado nenhuma edição da FEMUR, esta Feira de Móveis de Ubá e região. É o terceiro polo moveleiro do Brasil, pelas informações que eu obtive, emprega cerca de 15 mil pessoas diretamente, afora a cadeia produtiva com outros tantos. Inova em tecnologia, vende para todo o Brasil está aqui, varejistas, arquitetos, decoradores. Então é muito importante eu, como mineiro, vir visitar a FEMUR, valorizar os empresários mineiros, os cidadãos de Ubá e da região, porque a FEMUR é um evento nacional de importância, que eleva, dignifica Minas Gerais. Foi um aprendizado, a conversa com o Áureo foi muito boa. Nós estivemos de acordo quanto à urgência da reforma da Previdência, da reforma tributária, não a proposta pelo Temer, mas a proposta que deverá nascer de um amplo consenso nacional, conduzido pelo novo governo saído das urnas com legitimidade e, obviamente, um governo que tenha reputação, que não tenha nenhum problema com a lei penal, como é o caso do atual governo, infelizmente. Estivemos de acordo também quanto à primeira prioridade em Minas Gerais, enfrentar a crise fiscal. Então foi um entendimento muito interessante, ele agora é um líder da FIENG, até propus a ele que a FIENG possa oportunamente promover, através de convites, um encontro dos empresários com cada um dos pré-candidatos a governador, para que façamos um longo debate, não apenas sobre economia mineira e a crise fiscal, mas também possamos fazer um longo debate sobre educação, sobre saúde, sobre desenvolvimento de Minas Gerais, estratégias para a retomada do desenvolvimento e o específico papel do empresariado. Eu gostaria muito de, com os empresários, conversar sobre a reforma do Estado, a reforma fiscal e a retomada do desenvolvimento econômico no nosso Estado. Como a cidade de Ubá e toda a área de abrangência do polo moveleiro vive com expectativa e espera com expectativa também esses números, deixa eu saber do professor João Batista o que ele ouviu de positivo não só do Áureo, mas como também dos empresários com os quais o senhor conversou. O senhor sai daqui otimista também? Saio otimista porque, embora nós tenhamos vivido no Brasil recente 3 anos e meio de recessão, uma recessão produzida ideologicamente pela ex-presidente Dilma Rousseff, Partido dos Trabalhadores, pois em 2010 o país tinha 5 milhões de desempregados, em 2015 e 2016 eram 13 milhões, em 2010 o comprometimento da dívida pública, segundo o produto interno bruto da economia brasileira, era de em torno de 50%, subiu para 75%, ao ponto de em 2016 o Brasil ter pago ao mercado 500 bilhões de reais em juros da dívida pública, dentre outros indicadores ruins e perversos. Então nós tivemos uma crise nacional pairando sobre a vida brasileira, sobre a economia e todos os estados. Minas, no entanto, no período atual do governo Pimentel, passou a viver uma tempestade perfeita, que além da crise nacional engendrada no governo Dilma, no governo anterior de Antônio Anastasia, foi produzida uma crise fiscal sem precedentes. As receitas cresceram de perto de 50 bilhões a mais de 108 bilhões até 2015, primeiro ano de Pimentel. Mas os gastos com folha de ativos e inativos subiu para mais de 80%, muito longe do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 49%. Isso ninguém falou, que o PSDB, especificamente Antônio Anastasia, no governo dele, eles produziram a crise fiscal. Pimentel assumiu e criticou isso, mostrando que o déficit público chegara a 6,7 bilhões. Ele tinha razão. Esperava-se então que Pimentel fosse fazer diferente. O que ele fez? Mais do mesmo. Em época de crise, você não corrige salário acima da inflação, ainda mais com déficit público e ainda mais com queda de receita e queda da atividade econômica. O resultado hoje da irresponsabilidade fiscal do governo Pimentel qual é? Atraso de salário do servidor, atraso de pagamento do 13º, retenção de recursos que pertencem aos municípios, o que é ilegal, como 50% do IPVA, o ICMS, o SUS Saúde e o próprio Fundeb da Educação.
Chegamos em dezembro a uma retenção de 3 bilhões de reais pertencentes aos municípios, ilegalmente feita pelo governo do estado, que é uma atitude tirânica, além de ilegal. Então, infelizmente, em Minas o governo não caiu, mas praticamente encerrou seus dias de maneira lamentável. Para culminar tudo isso, aqui em Minas Gerais, que nós todos prezamos a decência, se olhamos para trás, nós vamos ver um ex-governador Juscelino Kubitschek, um ex-governador Milton Campos, um ex-governador Bias Fortes, um ex-governador Magalhães Pinto, um ex-governador Israel Pinheiro, todos eles eleitos, e mesmo os governadores nomeados pelos militares na época da ditadura, como Rondon Pacheco, Aureliano Chaves e Francilino Pereira, você pode criticar e divergir, especialmente esses três últimos que serviram à ditadura contra a democracia. Mas todos eles, sem exceção, eleitos ou não, eram homens decentes, eram homens que nunca praticaram corrupção, que nunca tiveram comprometimento com o ilícito. Eram homens, exceto o Magalhães Pinto, que já era rico por mérito próprio, eram homens de classes médias e que terminaram sua vida como homens de classes médias, sem deixar heranças para os seus familiares e assim por diante. O que vemos hoje? Um ex-governador de Minas, eu inclusive votei nele por 2 vezes acreditando, o Aécio Neves, hoje denunciado e envolvido em crimes de corrupção, com 2 processos pela lei penal no Supremo Tribunal Federal. Vemos o atual governador de Minas, que se acreditava que poderia ser um governador inovador, um líder do PT mais moderado, mais empreendedor, infelizmente leva Minas a esse buraco, a essa crise, a essa decepção, e ele, por sua vez, acusado de corrupção e denunciado em 3 processos pela lei penal. Minas está envergonhada, Minas está humilhada, mas Minas não está de joelhos, Minas tem grandeza, os mineiros têm grandeza, e nessas eleições, os mineiros, acompanhando os debates, procurando conhecer a vida, a biografia, as ideias de cada candidato e o que cada um fez ao longo da vida de benefício aos mineiros e aos brasileiros, saberão escolher e vão fazer, ao lado da Operação Lava Jato, que combate a corrupção, a Operação Lava Política para renovar, a Operação Lava Voto para mudar. Isso nós vamos fazer em Minas Gerais. Sou candidato a governador, tenho convicção que pela luta, pelos debates, pelo esclarecimento, pela verdade, tenho chance real, apesar de um partido pequeno, apesar de não termos recursos, apesar de, na aparência da campanha, sermos mais modestos e somos, mas estamos trabalhando, temos as melhores ideias e vamos chegar ao segundo turno. Chegando ao segundo turno, numa disputa leal, com vários debates. Por mim, teríamos um debate todos os dias, mediado pela imprensa, cada dia um tema. Eu creio que nós chegaremos a governar Minas Gerais. O ano 1 vai ser ano de suor e lágrimas, e provavelmente de vaias, que teremos que fazer um ajuste fiscal severo, sem o qual não haverá depois as estrelas no céu sendo vistas, quando começar a recuperação econômica, a retomada do desenvolvimento, sem corrupção, sem mordomia. Eu quero eliminar 25% dos cargos em comissão, vou fechar 6 secretarias que não se justificam como secretarias. Os temas são importantes, mas devem estar alojados em outras secretarias de Estado e não como secretarias independentes, rever as contas públicas, renegociar a dívida, retomar o desenvolvimento e fazer o ajuste fiscal até cumprir a lei de responsabilidade fiscal e negociar com o governo federal, que é direito de Minas Gerais, com apoio dos empresários, apoio da sociedade, das classes médias, dos trabalhadores, pelo diálogo, com a ajuda das mídias, nós vamos conseguir em um ano reorganizar a economia mineira, reorganizar e reformar o Estado em Minas Gerais, enfrentar e superar gradualmente a crise fiscal e colocar salários em dia, colocar 13º em dia, mas precisamos, repito, da reforma da Previdência e da reforma tributária. Professor João Batista Mares Guia, além de visitar a 13ª FEMUR, ele também terá nesta noite uma reunião com seus companheiros de partido. Ele é filiado à Rede, partido da Marina, e ele tem uma reunião importante aqui. Se o senhor já declarou pré-candidato, e se for eleito ao governo de Minas, vai dizer que vai dar aumento para o professor. Tem dinheiro para isso? Não vou dizer isso em hipótese alguma. O que eu estou dizendo é que eu vou fazer a reforma fiscal. Que eu estou dizendo que pela reforma fiscal, em um ano, eu acabo com o parcelamento de salários, talvez até em 6 meses, e acabo com o atraso do pagamento do 13º. Agora,
O que é devido ao professor? No mínimo, é o pagamento do piso nacional de salário, que é uma lei federal vinculatória, que o PSDB não cumpriu e não pagou, e o PT do Pimentel não cumpriu e não pagou. Eu penso que, retomando o crescimento da economia, com o ajuste fiscal, com o suporte da reforma previdenciária e da reforma tributária, em um ano eu conseguirei fazer essas coisas. Professor, e as reformas trabalhistas, reforma na educação, reforma de uma maneira geral, eu gostaria que o senhor tecesse esses comentários. É a favor delas? Reforma da educação. As duas reformas recentemente feitas, a do ensino médio, que cria 5 percursos para o estudante, segundo o campo de escolha. O percurso humanístico, o percurso das matemáticas e tecnologia, o percurso das engenharias, o percurso biomédico e o percurso técnico-tecnológico. Isso é o que se faz no mundo, é o mais certo. Eu defendo isso. Você tem 60% do currículo estabelecido para o aluno cursar segundo o seu percurso, com uma base comum nos 2 primeiros anos, os demais 40% escolhidos pelos alunos. A questão é como fazer, como implementar, mas o desenho, o modelo, a concepção está correta no meu ponto de vista. A outra é a Base Nacional Curricular Comum. O Brasil nunca teve uma proposta curricular, teve diretrizes que você cumpre ou não. Agora, por lei federal imperativa e aprovada pelo Conselho Nacional de Educação, pela primeira vez o país dispõe de uma Base Nacional Curricular Comum, um currículo vinculatório em todo o país. Ele estabelece, como parâmetro, 60% também do currículo que cada escola deve ter. Os outros 40% são incumbência dos professores, pedagogos, diretores da comunidade decidirem como irão completar o currículo, levando em conta as experiências vitoriosas de cada escola, as experiências de construção curricular que cada escola ou rede de ensino desenvolveu. É um modelo que vai sendo implantado gradualmente em todos os países onde isso foi experimentado, não é da noite para o dia, isso leva mais ou menos de 4 a 5 anos, em alguns países até mais, mas a marcha está desencadeada, a mudança curricular. Então são 2 mudanças auspiciosas. Tem uma outra que está prevista no Plano Nacional de Educação, segundo o qual até 2024 nós deveríamos garantir a todos os estudantes brasileiros a oferta da educação básica, especialmente o fundamental e o médio, em escolas em tempo integral. O aluno e o professor em tempo integral. É possível fazer isso? É possível fazer. Como? Por um lado, o fator demográfico. Os casais hoje, as mulheres hoje têm cada vez menos filhos e decidem ter o primeiro e às vezes único filho quando se aproximam dos 40 anos. Está ficando muito comum. Então a matrícula inicial nas escolas de ensino fundamental está caindo aceleradamente. Então, o fator demográfico significa menor demanda, menos alunos, portanto, maiores possibilidades de, com mais rapidez, implementar a ideia da escola em tempo integral. Esse é um ponto. O segundo, com a retomada da economia, temos a retomada do crescimento das receitas. Então, deveremos fazer uma luta política redistributiva para elevar os investimentos em educação. Comparativamente com o mundo desenvolvido, o que nós investimos no Brasil por aluno é pouco, muito melhor do que era antes, que agora nós temos a garantia de 25%, mas mesmo assim o per capita aluno ano é baixo, mais ou menos R$ 3.500, quando deveria ser da ordem de aproximadamente R$ 6.000, com impactos não apenas na formação do professor, do pedagogo, do diretor, da implantação do tempo integral, das infraestruturas e equipamentos de escolas, mas também em planos de carreira e valorização salarial e funcional do servidor. É tempo para fazer, talvez mais um plano decenal, mas o longo prazo é uma sucessão de curtos prazos. E o curto prazo é agora, depois das eleições, quem assumiu o governo, começar a fazer aquilo que está dizendo que vai fazer. Eu já fiz uma reforma educacional muito forte em Minas, tivemos o primeiro lugar nacional em qualidade do ensino e do aprendizado no ano de 1997, sei como fazer, tenho equipes para isso, com o apoio dos professores, apoio dos pais, dos diretores, nós haveremos de fazer essa reforma educacional para Minas voltar ao topo, o primeiro lugar nacional em qualidade do ensino. Professor de Sociologia, João Batista Mares Guia. Para terminar com o senhor, Márcio Lacerda já esteve por aqui, Diniz Pinheiro também, acho que não é mais pré-candidato, parece que agora é pré-candidato ao Senado e não mais ao governo de Minas, mas se ouve falar aqui na cidade de Ubaí, na Zona da Mata, que os pré-candidatos estariam se unindo numa composição para enfrentar a máquina de Pimentel. A única certeza que eu tenho nesta eleição, observando o quadro das chamadas pré-candidaturas, é que a candidatura da rede, representada por mim, João Batista, é uma candidatura definitiva. Nós não estamos em leilão.
Não estamos em negociação, não é presunção, não é arrogância, é coerência programática. O que eu vejo no outro campo me deixa um pouco entristecido, porque diminui a percepção pública sobre a qualidade desses líderes políticos. Você vê um candidato que é, mas não é. Você vê um candidato, eu não quero citar nome, que está num partido, que é o PMDB, se oferece para ir para o DEM, pedindo apoio e recebendo o apoio do Aécio e da Anastasia, que são do PSDB, para que ele seja candidato. Dá mais a impressão de uma transação, de uma negociação de balcão, uma coisa que diminui, que é mesquinha, ao invés de elevar. Como é que o cidadão se coloca diante disso? Já tem a Lava Jato revelando os escândalos. E ao invés de termos altivez, grandeza, coerência, comprometimento partidário e ideológico e um programa, essas pessoas ficam fazendo uma espécie de jogo de faz de conta, de modo que eu não sei quem são eles. Não sei quem são eles, que arranjo eles estão fazendo. Hoje eles se combatem, se dividem, amanhã vão todos provavelmente se ajuntar numa espécie de centrão fisiológico e se apresentar para candidatar a alguma coisa. Eu gosto da nitidez, então que se apresentem em próprio nome, em nome de um partido e de um programa, para nós fazermos debates. É isso que o cidadão mineiro quer. Eu, pelo menos, vou fazer dessa maneira. Muito obrigado e um prazer conversar com o senhor. Muito grato, Sodré. Foi uma honra e uma alegria estar em Ubar. É uma cidade que eu sempre visitei quando fui secretário de Estado de Educação e foi uma alegria também visitar a FEMUR. É muito impressionante, parabéns aos empresários locais, parabéns à região, aos cidadãos por terem esse prêmio para o Brasil. Um polo moveleiro tão importante e inovador e o Brasil inteiro vem aqui para conhecer os produtos e levar os produtos de Minas para todo o território brasileiro. Por que isso não poderia acontecer também em outras áreas da economia mineira? Vamos imitar o exemplo de Ubar.